Revelado, o momento emocionante que transformou a vida da minha filha em 3 passos inesperados. Maria respirou fundo enquanto observava Ana, sua filha de apenas 10 anos, sentada na mesinha de madeira da sala. O sol entrava pela janela, iluminando o rostinho triste da menina que, com os olhos marejados, tentava esconder os sentimentos de bullying que sofria na escola. A cada risadinha maldosa que ecoava nos corredores, uma parte do coração de Maria se partia. Era angustiante ver sua pequena derretendo sob o peso do preconceito. Como vou conseguir dar a ela uma vida melhor, se nem consigo protegê-la das crueldades do mundo? Pensava, a respiração acelerando e as mãos trêmulas. Com 35 anos, Maria trabalhava incansavelmente em um escritório de contabilidade, sonhando em oferecer a Ana uma educação digna. Aquela luta diária, em uma pequena cidade do interior da Bahia, repleta de desigualdades e casas em ruínas, a fazia sentir que suas aspirações eram estrelas inatingíveis, brilhando no céu profundo e distante. Mas, ao olhar para Ana, surgia uma chama de determinação. Ela merece mais, pensou Maria, lembrando-se das palavras de sua avó, Dona Zélia, que sempre dizia: nossas raízes são fortes e as flores que plantamos são para o futuro. Naquela noite, Maria, tomada pela emoção, decidiu buscar a avó. Sob a luz da lanterna que balançava suavemente ao vento, Dona Zélia compartilhou histórias de superação. No nosso sangue corre a força das guerreiras, minha filha. Lute por ela. Aquilo acendeu um fogo no peito de Maria. Era hora de agir. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Arregimentando suas forças, Maria inscreveu-se em um curso noturno de administração, determinada a garantir um futuro melhor para Ana. Claro, isso significava menos tempo com a filha, mas ela sabia que precisavam aprender juntas, e assim começaram a cozinhar receitas da avó nas noites que passavam juntas. Segredos de família em meio a risadas que aqueciam o coração. Quando o bullying de Ana se intensificou, Maria sabia que era hora de confrontar a situação. A tensão antes da reunião com as mães dos colegas da filha parecia sufocante, mas a força que sentia por dentro a mantinha firme. E então, ao adentrar a sala, a surpresa. Um rosto do passado a encarava. O que parecia ser um momento de fragilidade se transformou em uma oportunidade de mudança. Maria percebeu que não lutava apenas pela sua filha, mas por todas as crianças da cidade que, como Ana, mereciam ser respeitadas. O coração pulsava forte e a esperança ardia. Agora, o futuro não parecia mais distante. O que começara como um ato de amor se tornara uma batalha coletiva por dignidade e justiça, onde cada passo poderia mudar tudo. Que transformações aguardavam no horizonte? Maria nunca havia se sentido tão viva, tão impulsionada. Aquela reunião, que inicialmente parecia uma carga insuportável, agora pulsava em sua mente com uma energia renovada. À sua frente, as mães formavam um semicírculo, algumas com expressões de preocupação, outras visivelmente defensivas. Mas havia algo novo, um chamado no ar. Era uma chance de unir forças, de buscar compreensão e empatia. Ela respirou fundo, estendeu a mão, e logo suas palavras começaram a fluir como um rio em cheia. Não estou aqui apenas pela Ana, disse, e sua voz, apesar do tremor, ganhou firmeza. Estou aqui por todas as crianças que sofrem caladas nos corredores da nossa escola. É hora de mostrarmos que podemos ser melhores, que podemos unir nossos filhos em vez de deixá-los se ferirem. Silêncio. Os olhares das mães mudaram. Algumas pareciam pensativas, outras tocadas pela sinceridade de Maria.
Lembrou-se de Dona Zélia e de como suas histórias haviam iluminado seus caminhos em momentos de dúvida. Nossos filhos precisam de um lugar seguro, onde possam crescer sem medo. Vamos nos unir para criar um ambiente onde o respeito e a amizade sejam mais fortes do que qualquer maldade. Uma mãe se levantou. Você tem razão, Maria. A voz dela tremia. Eu vejo o que está acontecendo e não sei como reagir. Mas ouvi os comentários e vi minha filha se afastar dos amigos. A confissão quebrou o gelo. Outras mães começaram a murmurar, a compartilhar suas próprias experiências, como se uma corrente de força começasse a se formar. A sala repleta de vozes se transformou em um espaço acolhedor. Desafios foram discutidos e, juntos, elas começaram a elaborar um plano. Grupos de apoio, encontros mensais, atividades escolares para a promoção do respeito e da inclusão. No meio da conversa, Maria fez uma pausa e sorriu. Olhem como isso é poderoso. Estamos criando uma comunidade. Mas, enquanto a esperança se instalava na sala, um sentimento de urgência também surgia. As palavras de Maria na reunião reverberavam em sua mente, fazendo-a pensar que as barreiras que separavam as crianças eram, na verdade, reflexos das inseguranças e da falta de diálogo entre os adultos. O que mais estavam permitindo acontecer sem perceber? Com o coração acelerado, ela decidiu que não poderia deixar aquela chama se apagar. Organizaria um evento na escola, uma feira do respeito. Prepararia um espaço onde cada criança poderia compartilhar suas histórias, seus dons, seus medos. Mas para isso, precisava de apoio. Maria sabia que não poderia fazer tudo sozinha. Depois da reunião, as mães foram se afastando, algumas a cumprimentando. Uma delas, Ana, entregou um pedaço de papel com um telefone. Estou aqui, vamos juntas. A esperança de Maria se intensificou. Era o começo de algo muito maior do que ela imaginava. Na semana seguinte, enquanto organizava os detalhes, Maria recebeu um telefonema inesperado. Era o diretor da escola, pedindo uma reunião urgente. O tom de sua voz trouxe uma onda de ansiedade. O que ele queria? Seria algo bom ou um novo desafio pela frente? Maria respirou fundo, já sabia que não tinha como voltar atrás. Ela lutaria por Ana, pelas crianças e por um futuro onde todas pudessem florescer, independentemente das dificuldades. O próximo passo exigiria coragem e determinação, e ela estava pronta para isso. O que o diretor teria a dizer? Seriam boas notícias ou mais um obstáculo? A resposta estava a poucos instantes de distância, e Maria tomou a decisão de enfrentar o que quer que viesse pela frente. Maria chegou à escola com o coração acelerado. O corredor parecia mais longo, e cada passo ecoava a expectativa que tinha construído ao longo da semana. O que o diretor teria a dizer? Sua mente fervilhava com possibilidades, desde a aprovação da Feira do Respeito até críticas que poderiam desencorajar todo o seu esforço. Quando entrou na sala do diretor, ele estava sentado atrás da mesa, com uma expressão séria. O ambiente, normalmente acolhedor, parecia agora opressivo. Ela se forçou a manter o olhar firme, esperando que suas emoções não transbordassem. Maria, obrigada por vir tão rápido, começou ele, olhando para ela com um misto de preocupação e respeito. Estamos enfrentando alguns desafios na escola relacionados ao nosso programa de inclusão. Algumas direções não estão alinhadas. A respiração de Maria parou por um instante. O que isso significava para suas ideias? O diretor continuou, mas suas palavras se tornaram um eco distante. Na sua cabeça, um turbilhão. O quanto sua luta se conectava com as questões que estavam em pauta. As vozes das mães na reunião reverberavam, e ela percebeu que não era só uma luta pessoal. Era algo que afetava todos. Precisamos de alguém que se dedique a isso, e ouvindo a sua apresentação na última reunião, vi uma enorme oportunidade, disse o diretor, sem deixar de olhar em seus olhos. Maria sentiu uma onda de esperança. Ele não estava a ponto de descartar suas ideias, mas sim de reconhecê-las. Quero saber se você estaria disposta a liderar esse projeto. Sua visão pode mudar a dinâmica não só da sala de aula, mas de toda a escola.
As palavras despencaram como uma chuva refrescante após um longo período de seca. Maria piscou, tentando absorver a informação. Liderar um projeto? Ela se lembrou das comparações que tantas mães fizeram sobre as dificuldades de seus filhos e da dor que sentiam por não saber como agir. A responsabilidade pesava, mas também era uma oportunidade singular de se fazer ouvir. Eu aceito, respondeu ela, com a voz firme. O diretor sorriu e a animação no ambiente começou a se espalhar. A conversa tomou formas novas. Maria começou a compartilhar suas ideias, e ele inicialmente ouviu, mas logo se tornou um colaborador. Juntos, planejaram detalhes práticos para a Feira do Respeito, pensando em como envolver a comunidade escolar. Ao final da reunião, Maria saiu com o coração leve, um novo propósito a guiar seus passos. Porém, a pressão aumentava à medida que o evento se aproximava. Seria um desafio reunir as mães, professores e alunos, todos com suas próprias inseguranças e preconceitos. A chave seria a empatia, e Maria sabia que precisaria chamar aqueles que pareciam mais distantes. A ideia de se reunir com cada grupo e potencialmente unir opiniões divergentes a deixou nervosa, mas também animada. O mural da escola, onde todos poderiam expressar suas vozes, visualizando cada história, tornava-se mais palpável em sua mente. Mas então, na saída da escola, ela quase esbarrou em um grupo de estudantes. Eles riam e se divertiam sem saber das dificuldades que outros enfrentavam. O contraste entre as crianças brilhantes e as preocupações que pesavam em sua mente trouxe um último pensamento apavorante. E se eles não quisessem ouvir? E se a mudança fosse mais difícil do que imaginava? Enquanto caminhava, Maria percebeu que tinha um longo caminho pela frente e que o primeiro encontro com os alunos seria um teste crucial. Ela precisava tocar os corações deles, despertar a empatia necessária para que tudo se concretizasse. Que pergunta ela faria? Como se apresentaria diante de um grupo tão diverso? A insegurança começou a surgir novamente, mas ela sabia que isto era só o começo. Com a determinação renovada, Maria olhou para o céu, como se buscando forças além dela. Assim que seus pés tocaram o chão, uma decisão tomou conta de sua mente. Sim, ela iria se apresentar e teria que ser sincera. A conexão pessoal poderia ser a chave para mudar as mentes das crianças. Mas o que aconteceria se sua abordagem não funcionasse? O que aconteceria se suas lutas não fossem compreendidas? O próximo passo estava diante dela, e a ansiedade grudava em sua mente como uma sombra. O que Maria não sabia era que a verdadeira mudança exigiria mais do que simplesmente palavras. Precisaria de corações abertos e dispostos a ouvir. Maria acordou com o sol entrando pela janela, iluminando seu quarto e trazendo um calor reconfortante. Ela se espreguiçou, tentando afastar a ansiedade que pulsava em seu peito. Hoje era o dia do primeiro encontro com os alunos, onde tudo que planejou nos últimos dias se tornaria realidade. A expectativa era quase palpável. Ao se olhar no espelho, viu os olhos brilhantes, mas inquietos. O que ela diria? Como faria para não apenas ser ouvida, mas realmente entendida? A lembrança do olhar do diretor e as palavras de apoio que ele havia lhe dado não a deixavam. Sua visão pode mudar. Ecoavam em sua mente, trazendo um sentimento de responsabilidade ainda mais forte. Na escola, cada corredor que atravessava parecia um desafio a mais. Os risos dos alunos ecoavam, mas também havia murmúrios. O que ela quer? Será que vai ser chato? Pensamentos que Maria conhecia muito bem. A insegurança ainda a acompanhava, mas ao mesmo tempo sua determinação crescia. Ela não estava só. Finalmente chegou ao auditório, onde as cadeiras estavam dispostas, mas ainda vazias. Um nervosismo intenso apertou seu estômago. E se ninguém viesse? E se aqueles que aparecessem não se importassem? Para acalmar os pensamentos, Maria respirou fundo e fechou os olhos por um momento. Era hora de se conectar com aqueles jovens corações. Assim que os alunos começaram a entrar, o barulho e a movimentação tornaram-se enchentes de vozes.
O coração de Maria acelerou ainda mais. Mas ela não estava sozinha. O diretor fez uma breve apresentação, e é claro que ela percebeu olhares curiosos voltados para ela. Quando chegou o momento de falar, o silêncio pairou no ar. "Oi, gente!" começou com um sorriso nervoso, mas genuíno. "Meu nome é Maria e estou aqui para falar sobre algo muito importante: o respeito." Ao pronunciar a palavra, sentiu uma onda de confiança. Era como se cada letra a impulsionasse a seguir em frente. Eu sei que muitos de vocês podem não pensar sobre isso todos os dias, mas... E se eu disser que isso pode mudar vidas? As cabeças começaram a inclinar-se, os olhares tornaram-se mais intensos. Maria continuou, compartilhando histórias de algumas mães que conheceu, de seus desafios e lutas pelo respeito que tanto almejavam. Cada relato tocava o coração dos alunos de uma maneira que ela não imaginava. O ambiente, antes cheio de indiferença, começou a mudar. Ouvia murmúrios de "Nossa, eu não sabia disso" e "Isso é tão verdadeiro." Maria sentiu um frio na barriga, mas agora não era mais de medo, e sim de esperança. Ela começou a perceber que a conexão estava se formando. Desejou um mural, onde cada um pudesse compartilhar suas próprias experiências. Isso fez os rostos se iluminarem e as mãos começaram a se levantar, com alunos fazendo perguntas sobre como poderiam participar. Uma energia fluiu pelo espaço e Maria sorriu. Era o sinal de que estavam prontos para ouvir e trocar. Quando o encontro chegou ao fim, ela se despediu com um sentimento de missão cumprida, mas também de uma nova responsabilidade. Precisava assegurar que essa troca se transformasse em ação. Ao sair do auditório, seus passos eram acompanhados por olhares de curiosidade e animação. Era uma transformação que estava apenas começando. Mas havia um detalhe que a preocupava, e que ainda não havia abordado. Como reunir as mães e fazer com que elas se dedicassem sem se sentirem sobrecarregadas? Se a inclusão era necessária dentro da escola, como fazer com que todas se unissem de coração? Enquanto caminhava, a pergunta ficou ecoando dentro dela, cada vez mais alta. Ela sentia que ainda havia uma grande tarefa pela frente. A luta estava longe de acabar, e o verdadeiro desafio apenas começava. Qual seria sua estratégia para engajar aqueles que pareciam tão ausentes? O pensamento a acompanhou até a saída da escola, onde, ao olhar novamente para o céu, sentiu que uma nova jornada a aguardava. A conexão com as mães poderia ser o diferencial que faltava, mas como fazer isso funcionar? Maria mal tinha conseguido descansar algumas horas após o encontro. Sua mente estava a mil, cheia de ideias e planos para o futuro. Enquanto preparava o jantar, lembrava-se das expressões dos alunos e de como aquele primeiro passo já havia gerado algumas movimentações dentro deles. Ouvia risadinhas e comentários animados que ecoavam de volta como um revérbio agradável após um show. Tudo parecia possível, mas o desafio que tinha pela frente a preocupava. Naquela noite, sentou-se à mesa com sua filha, Ana, que tinha apenas 10 anos. Ana era cheia de vida e energia. Sempre fazia perguntas sem parar e via o mundo com olhos curiosos. Maria admirava o jeito como a menina a inspirava. Enquanto a comidinha ia sendo devorada, Maria decidiu que era hora de abrir o coração. "Mamãe, por que você estava tão animada hoje?" Ana perguntou com uma colher de arroz na mão. O modo como a filha falou fez Maria sentir um calor no peito. Era essa conexão que buscava em todos os lugares. "Porque eu conheci alunos muito especiais", respondeu Maria, com um sorriso largo. "Eles estão prontos para aprender sobre respeito e como isso pode mudar a vida de cada um." "Respeito?" Ana fez uma cara de curiosidade. "O que é isso, mamãe?" Maria fez uma pausa e aproveitou o momento. "Respeito é tratar os outros com consideração, entender o que eles sentem e cuidar para que todos se sintam bem. Eu quero que você leve isso onde for, para que possa fazer amigos e também ser uma amiga boa." Ana assentiu, como se fosse uma lição que valesse a pena. "Mas como posso ajudar você, mamãe?" A pergunta pegou Maria de surpresa. Não era sobre ajudar, mas sim sobre fazer parte, sobre construir algo juntas.
Você pode me ajudar a pensar em formas de envolver as mães de seus amigos na escola. Sabia que algumas delas também sentem que não têm lugar e não se sentem parte disso tudo? Ah, mamãe, você pode fazer um dia de mães, assim elas se encontram e podem conversar. A ideia brotou instantaneamente dos lábios da menina. Maria sentiu uma onda de gratidão. Era isso. Um evento que uniria as mães e criaria uma ponte entre elas e a escola. Mas, e agora? Como esse dia poderia ser? Maria começou a anotar mentalmente ideias sobre como organizar atividades que fossem leves e agradáveis. Algo que atraísse essas mulheres para o meio da escola e as fizesse sentir bem-vindas. Assim que terminaram o jantar, Maria levou Ana para a cama. Ao cobri-la, a menina olhou para ela com um brilho especial nos olhos e disse: Mamãe, só tenha certeza de que você vai lembrar que a gente precisa tratar todo mundo com carinho. Do jeito que você fala, eu acredito que pode fazer tudo acontecer. Aquilo tocou o coração de Maria. Seja através das crianças ou das mães, não importava como. Estava se formando uma rede poderosa, e esse era o início de tanta coisa boa. Nos dias que se seguiram, Maria começou a trabalhar na ideia do evento. Convites, detalhes, temas que poderiam conectar as mães entre si. Ela sentia que aquele encontro era a chave, mas ao mesmo tempo, uma preocupação persistia. E se não conseguisse fazer com que elas se sentissem à vontade? O medo de fracassar a acompanhava em cada passo. Quando estava prestes a encerrar o planejamento, encontrou um recorte de jornal sobre uma mãe que havia lutado contra todas as adversidades, mas que não só venceu a batalha, como também se tornou uma mentora para outras. Aquela história mudou para sempre a vida de sua filha. Maria sentiu um impulso. Seria isso o que aquelas mulheres precisavam? Uma voz que as inspirasse? Ela sabia que as mães poderiam ser as fundadoras de algo incrível. Mas como fazer com que elas se unissem, superando seus próprios medos e inseguranças? Essa questão a deixava inquieta enquanto escrevia o esboço do que seria o grande dia. De repente, uma nova ideia brilhante cruzou sua mente, mas ela não tinha certeza se seria grande o suficiente para trazer todas para perto. Quantas histórias de superação mais ela iria descobrir? Maria despertou com o canto dos pássaros na manhã seguinte, seu coração acelerado pela ansiedade e pela esperança. Hoje era o dia em que ela começaria a realmente estruturar o evento que havia imaginado. Enquanto tomava café, sua mente se enchia de ideias sobre como as mães poderiam se abrir uma para as outras. Elas precisariam de um lugar seguro, onde pudessem compartilhar histórias, medos e, quem sabe, até mesmo risadas. Com o sol iluminando sua casa, Maria decidiu que precisava fazer algo grandioso. Sentia que um discurso inspirador poderia ser a ponte para unir essas mulheres. Contudo, um frio na barriga a lembrava de suas próprias inseguranças. Ela não era uma palestrante e temia que suas palavras não fossem impactantes o suficiente. Mas o desejo de ajudar a criar essa conexão era maior que seus medos. Nesse ínterim, Ana entrou na cozinha com um desenho colorido nas mãos, seus olhos brilhando. Olha, mamãe, eu fiz isso para você. A imagem mostrava várias mães de mãos dadas ao redor de um coração, e as cores vibrantes enchiam o ambiente de vida. Uau, Ana! Isso é lindo! Maria exclamou, com um sorriso que a iluminou por dentro. Você vai fazer tudo isso acontecer, né? A menina perguntou com um semblante cheio de fé. Vou tentar, meu amor. Vou tentar. E naquele momento, o olhar de Ana trouxe a Maria uma nova certeza. Vamos juntas, então. Você me conta o que você gostaria que as mães fizessem no dia? Ana pulou de alegria. Podemos fazer uma roda de histórias. Cada uma conta algo que aconteceu e o que aprendeu, e a gente pode até fazer um mural. A ideia fez o coração de Maria palpitar. Um mural poderia ser uma forma poderosa de expressar sentimentos e fortalecer a união. A conversa fluiu, e logo elas estavam falando de todos os temas que poderiam compartilhar. Desafios, conquistas e sonhos. Depois de alguns dias de planejamento e muitas reuniões improvisadas com Ana,
Maria sentiu que já tinha uma base sólida. Mas ainda havia uma dúvida inquietante em sua mente. Como convidar as mães, mostrar a importância daquele encontro e ainda assim fazer com que se sentissem à vontade para vir? Certa manhã, durante o caminho para a escola, ela decidiu que era hora de agir. Mal podia conter a empolgação quando enviou uma mensagem para o grupo de WhatsApp das mães dos alunos. Era um convite simples, mas recheado de sinceridade. Queria que sentissem sua determinação em criar aquele espaço acolhedor para cada uma delas. O que Maria não esperava era a avalanche de respostas que iria receber. A primeira mãe a responder, Cláudia, desabafou. Maria, faz tempo que sinto que não pertenço. Estou curiosa e espero que isso funcione. Outros comentários foram surgindo, e ela percebeu que, uma a uma, aquelas mulheres começaram a se abrir. Era como se uma conexão invisível estivesse se formando entre elas. O entusiasmo que Maria sentia era palpável, mas logo foi substituído por um novo medo. E se, apesar da disposição de todas, nem todos estivessem prontos para se abrir e compartilhar? E se algumas mulheres se sentissem intimidantes e não entrassem na roda de histórias? Enquanto esses pensamentos pairavam, uma mensagem surgiu em seu celular. Era uma videochamada com uma das mães do grupo, Renata. Com olhos cheios de lágrimas, ela começou a compartilhar partes de sua própria história difícil. Maria nunca tinha imaginado que a vida de Renata fosse tão repleta de desafios. Mas o que começou como um momento íntimo se transformou rapidamente em um chamado à ação. Juntas, poderiam construir algo lindo. O grande dia se aproximava, e Maria finalmente sentia que a ideia estava tomando forma. Mas o maior desafio ainda estava por vir. Como unir tantas histórias diferentes e fazer com que cada mãe se sentisse verdadeiramente parte daquilo que estavam construindo juntas? Havia tanto em jogo e as perspectivas se multiplicavam. Elas estavam prestes a descobrir muito mais do que apenas a força da união. Estavam prestes a desvendar suas próprias histórias. Mas a pergunta que ecoava na mente de Maria era: conseguiria fazer com que todas se sentissem à vontade para compartilhar? Maria acordou naquela manhã sob uma leve névoa de incerteza. O evento estava prestes a acontecer e a responsabilidade pesava sobre seus ombros. Enquanto preparava o café, suas mãos tremiam um pouco, e a imagem do coração que Ana desenhara ainda estava fresca em sua mente. A ideia de ver tantas mães reunidas, compartilhando suas histórias, era iluminadora. Mas e se tudo não desse certo? Ela se vestiu rapidamente e decidiu dar um passeio para clarear a mente. A cidade estava viva. O sol já iluminava as ruas e as pessoas passavam apressadas, cada uma com sua própria história. Quase como um símbolo, Maria parou em frente a uma floricultura, onde um buquê de girassóis sorria para ela. Comprou alguns, pensando que uma flor poderia adicionar frescor à atmosfera do evento. Ao chegar em casa, Ana estava entusiasmada, girando em torno de Maria enquanto a mãe organizava os últimos detalhes. Vou ajudar. Posso fazer um desenho no cartaz que você vai usar. A energia da menina era contagiante. A insegurança de Maria se dissipou um pouco, enquanto Ana se entregava à criatividade. Com o cartaz pronto, Maria se preparou para a parte mais difícil, a apresentação. Ela respirou fundo e olhou para o espelho, falando consigo mesma. Você consegue, Maria. Pense naquelas mães, nas histórias que elas têm. Isso é maior do que seu medo. Finalmente, chegou o momento. O salão, decorado com as flores e os desenhos de Ana, emanava uma energia acolhedora. Cada mãe que entrava trazia uma parcela de suas vidas consigo. Algumas já se conheciam, outras eram estranhas, mas quando os olhares se cruzavam, Maria sentia que existia uma conexão latente, como um fio invisível ligando todas aquelas mulheres. Quando todas estavam sentadas, Maria sentiu o coração acelerar novamente. Olá, meninas! Estou tão feliz que vocês vieram. Sua voz tremia ligeiramente, mas o calor do olhar de Ana a encorajou a continuar. Ela falou sobre a importância da empatia,
da escuta e como cada história, por mais simples que fosse, tinha o poder de transformar. Ela então sugere a primeira roda de histórias. Vamos começar com um simples "eu sou" e compartilhar algo sobre nós. O que parecia um jogo inicial, logo tornou-se uma corrente de vulnerabilidade. Cada mãe, uma a uma, rompeu as barreiras, revelando medos, alegrias escondidas e experiências difíceis. As lágrimas começaram a aparecer, mas também os sorrisos. Maria começou a notar que a energia do grupo mudava. Entre choros e risos, elas estavam se conectando. Assim que Renata se levantou para compartilhar, a sala ficou em silêncio. Com a voz embargada, ela falou sobre uma perda recente e como isso a havia moldado. O desabafo tocou todas e, ao final, Maria viu várias mãos se entrelaçando. O mural prometido começou a ser criado ali mesmo, durante a roda. Cada mãe que contava uma história anotava pensamentos e sentimentos em post-its coloridos que iam sendo colados nas paredes. A transformação se materializava sob os olhos de Maria, que agora sorria sem querer parar. Era um momento de cura e união que ela nunca imaginou ser possível. No entanto, quando a roda se tornou um fluxo de compartilhamento, Maria percebeu uma mãe que não havia falado ainda. Clara estava sentada mais afastada, com um olhar perdido. O coração apertou em Maria. Por que ela não se juntava à ronda? O desejo de acolher aquela mulher se intensificava. Ao mesmo tempo, uma nova dúvida a assombrava. Como incentivar Clara a se abrir sem pressioná-la? O evento era tudo o que Maria sonhara, mas ainda havia um passo que precisava ser dado. Qual seria a chave que faltava para que Clara se sentisse parte daquela história coletiva? A sala estava cheia de emoções, mas a incerteza de Clara pairava no ar. O que aconteceria se ela não se abrisse? Maria sabia que o próximo passo poderia ser decisivo e era hora de agir mais uma vez. Maria respirou fundo. O peso de um novo desafio a aguardava. Clara permanecia ali, distante, como se uma barreira invisível a separasse do restante do grupo. O som das vozes emocionadas ao redor dela, o riso entrecortado por lágrimas, parecia só intensificar seu isolamento. O olhar de Maria se fixou na mãe. Clara tinha traços marcantes, mas sua expressão era de profunda melancolia. Maria fez um gesto discreto, acenando com a cabeça, tentando transmitir um convite silencioso. Confio em você, Clara. É seguro aqui. O tempo parecia diluir-se. No calor do momento, Maria notou que suas mãos tremiam levemente. Era como se a sala inteira estivesse segurando a respiração, aguardando uma resposta. O que dizer? Como puxar Clara da sombra em que estava? Que tal se ela recebesse um convite especial? Pensou Maria, uma ideia brotando em sua mente. Com simplicidade, decidiu que bastava uma pergunta honesta. Clara, você gostaria de compartilhar algo? Nesta roda, cada um tem seu espaço. Não precisamos forçar nada. A voz soou suave, como um sussurro, mas cheio de determinação. A sala ficou em silêncio. Todos os olhares se voltaram para Clara. O momento era delicado, mas Maria acreditava que havia força na vulnerabilidade. Por alguns instantes, a mãe permaneceu em silêncio, como se estivesse pesando o que diria. Finalmente, Clara fixou o olhar em Maria. Eu só não consigo falar, disse ela. As palavras saíram como se estivessem presas em sua garganta. Sinto que tudo que eu tenho vivido é tão pequeno perto das histórias que eu ouvi aqui. Elas são tão poderosas. Maria sentiu uma onda de empatia. Clara, não é sobre a grandeza das histórias, mas sobre a autenticidade delas. Ela respondeu com gentileza. Cada dor, cada alegria que você traz tem seu valor. Estamos aqui para nos apoiar. Lembre-se que o que importa é a sua voz. A resposta de Maria parecia criar um espaço acolhedor. Clara começou a olhar em volta. Os rostos que a observavam pareciam encorajadores. Ela se levantou lentamente, os olhos brilhando como se uma luz interna começasse a se acender. Eu perdi minha mãe há alguns meses,
Clara finalmente disse, a voz baixa, mas determinada. Com isso, eu me perdi também. É difícil. Muito difícil lidar com isso sozinha, mas eu sinto que não devo ficar presa nesse luto. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas havia um alívio em sua expressão. A sala, que anteriormente estava dividida entre a tristeza e a luta silenciosa, agora uniu-se em um só sentimento. Mães se aproximaram, algumas oferecendo lenços, outras simplesmente segurando suas mãos. Maria podia ver a transformação no ar. Era como se uma onda de amor e acolhimento estivesse envolta em Clara, puxando-a gentilmente para dentro. Clara continuou a falar, e a cada palavra que saía, parecia que um peso se refletia em seu olhar. Suas histórias eram carregadas de dor, mas eram também cheias de esperança. À medida que ela compartilhava, outras mães também começaram a se abrir novamente, criando um ciclo vermelho de apoio que se expandia a cada palavra. O mural de emoções, no fundo, tornou-se uma tapeçaria viva. Mensagens de apoio se uniam, como um abraço que permeava toda a sala. Maria mal podia acreditar no que estava vendo. Havia um aprendizado ali, um reconhecimento da força que pode surgir quando as histórias se entrelaçam. Contudo, enquanto Clara falava, Maria não pôde deixar de notar uma nova figura na esquina da sala. Gabi, uma mulher que havia chegado tardiamente, ouvia atentamente, mas seu olhar estava carregado de um certo receio. A ansiedade cresceu no peito de Maria. O que havia dentro de Gabi? Será que ela também guardava uma história esperando para ser contada? O evento estava se revelando mais mágico do que Maria havia imaginado, mas uma nova incerteza surgia. Como alcançar Gabi e fazê-la sentir que tinha um lugar ali também? As interações estavam se intensificando, e o espaço de conforto criado ganhava novas dimensões. Maria sabia que o trabalho não tinha terminado, e um novo desafio se descortinava à sua frente. Será que conseguiria incluir Gabi nessa corrente de amor e acolhimento? O murmúrio na sala continuava a fluir como um córrego tranquilo. Clara havia conseguido tocar a alma daquele espaço, mas a atenção de Maria se fixava em Gabi. Os ombros dela estavam curvados, como se o peso de um mundo oculto estivesse sobre eles. Maria não sabia exatamente o que fazer, mas sentia que tinha que agir. Vamos, Gabi, pensou Maria, uma determinação quente crescendo dentro dela. Você não pode ficar aí parada. Aqui você não precisa ter medo. Em um gesto quase instintivo, Maria se aproximou de Gabi. Oi, tudo bem? Você chegou um pouco depois, mas estamos aqui compartilhando experiências e nos apoiando, ela disse, com um sorriso encorajador. Você gostaria de se juntar a nós? Gabi olhou para Maria com dúvidas nos olhos, mas a voz dela soou suave e segura. Não sei se tenho algo importante para dizer. Minha história não é tão interessante quanto a da Clara. Maria fez uma pausa, capturando a tristeza na voz de Gabi. Sabe, Gabi, cada história tem seu valor. Às vezes, o que parece pequeno pode ser o mais impactante. Estamos aqui para ouvir, para acolher. Um silêncio pairou entre as duas, enquanto as palavras de Maria buscavam um espaço no coração de Gabi. Eu perdi meu filho, Gabi finalmente confessou, a voz tremendo. Há 1 ano. Eu não sei como continuar. O que eu deveria fazer depois disso? Nesse momento, um ar pesado envolveu as duas mulheres. O olhar de Maria se suavizou e ela ofereceu as mãos, como um convite. Você não precisa ter todas as respostas agora. O que você está sentindo é doloroso, mas é também parte de um viver que pode ressurgir. Você está em um lugar seguro. Podemos passar por isso juntas. Gabi hesitou, mas lentamente estendeu a mão até a de Maria. Enquanto as duas se tocavam, um fio invisível de conexão vibrou entre elas. As lágrimas brotaram nos olhos de Gabi, e Maria viu uma luz tênue começando a brilhar em meio à escuridão. Outras mulheres da sala começaram a se mover em direção a Gabi, muitas com expressões solidárias. Não precisa se sentir sozinha, uma delas disse, com um lenço na mão. Estamos com você. Gabi olhou ao redor.
As histórias de dor e triunfo estavam se entrelaçando como uma tapeçaria vibrante, e ela começou a sentir que era parte daquelas histórias também. Eu só queria que ele estivesse aqui, ela disse, a voz agora um sussurro. Eu não sei o que fazer com essa dor. É como se um pedaço de mim tivesse desaparecido. Às vezes, o que precisamos é colocar essa dor para fora, Maria incentivou. Falar sobre isso pode ser o primeiro passo para encontrar paz. E aqui, todos entendemos. Uma onda de murmúrios de encorajamento ecoou pela sala. As mulheres, agora unidas, formavam um círculo que emanava calor e fraternidade. Clara, que, antes tão isolada, agora participava ativamente, se virou para Gabi. Você pode contar para nós. Estamos aqui para ouvir e apoiar você. A sala se iluminou com força e amor, enquanto Gabi, tomando coragem, começou a compartilhar sua história. As palavras saíram lentamente. Tudo que estava guardado tinha um peso significativo e, de alguma forma, era liberador. Enquanto Gabi descrevia seu filho e os momentos que ainda ocupavam sua mente, Maria sentiu uma energia pulsante. Todos estavam juntos, conectados. O luto não era mais um fardo, era uma parte do processo que trazia empatia, e cada uma ali estava ajudando a curar a outra. Porém, à medida que Gabi falava, Maria percebeu uma mudança sutil no ambiente. Uma mãe do fundo da sala, que sempre parecia alheia, estava agora com uma expressão preocupada. O que teria despertado nela? Maria sabia que não podia ignorar isso. A próxima história poderia trazer à luz uma dor ainda mais profunda. Com a mente acelerada e o coração cheio de esperança, Maria se preparou para o próximo passo. O que mais estava escondido naquele ambiente, esperando para ser revelado? O evento tomou uma nova dimensão quando Gabi terminou sua história. Ela estava sendo envolta por amor e apoio, mas Maria não pôde deixar de perceber a mulher do fundo da sala com um olhar perdido no chão. Era a vez de alguém novo se abrir e compartilhar sua verdade. Com um impulso de coragem, Maria decidiu que era hora de agir novamente. Pessoal, eu gostaria de convidar mais uma mãe a se juntar a nós, disse ela, fazendo um gesto com a mão. Se alguém sente que tem algo guardado e gostaria de dividir, este é o espaço seguro para isso. Ninguém precisa estar sozinho. O murmúrio na sala se transformou em um silêncio reverente, como se cada mãe estivesse fazendo uma escolha: abrir o coração ou continuar na sombra. O momento era tenso, mas cheio de possibilidades. Ela olhou para a mãe distante, como se o universo estivesse colocando um desafio diante dela. Você está convidada a se juntar a nós, se quiser, disse Maria, voltando a atenção para aquela mulher. A mãe hesitou, levando a mão ao rosto. Maria podia ver que havia dor ali, assim como havia esperança. É difícil. A mulher começou a falar, lágrimas escorrendo. Há tempos que sinto que não pertenço a lugar nenhum. Meus filhos têm suas dificuldades, e eu não sei como lidar com isso. Maria solícita a encorajou com um olhar. É exatamente por isso que estamos aqui, para nos apoiar e nos ouvir. Às vezes, a força está em reconhecer as dificuldades juntos. Você não está sozinha. A mulher, movida pela energia acolhedora da sala, se levantou e deu um passo à frente. Meus filhos estão enfrentando bullying, e eu me sinto culpada por não conseguir protegê-los como mãe. É como se estivesse lutando uma batalha sozinha. As palavras dela reverberaram entre as mães, criando um afeto visual de compreensão. Outra mulher se levantou. Eu também já passei por isso. Nossos filhos não estão sozinhos, e nós podemos encontrar maneiras de ajudá-los. Assim, um ciclo de empatia começou a se formar. Cada mãe partilhava um pedaço de sua realidade, e a sala transformou-se em um espaço de colaboração mútua. Maria observava com o coração transbordando. A conexão delas estava se tornando concreta, e aquela energia coletava luz através de suas falas sinceras. O mural que havia começado como uma simples ideia tomou vida. Cada história compartilhada era acompanhada por palavras escritas em post-its.
Maria percebeu que não só criaram uma tapeçaria emocional, mas também começaram a construir um plano de ação para auxiliar seus filhos em um ambiente seguro na escola. Aquela reunião havia se tornado um ponto de virada. Logo, a mãe que havia falado sobre seus filhos enfrentando bullying se levantou novamente, com uma nova determinação em seu olhar. Vamos nos unir e nos comprometer a fazer algo a respeito. Que tal se formássemos um grupo de apoio? Um lugar onde possamos nos encontrar regularmente e discutir o que podemos fazer juntos? As mães começaram a se animar. A proposta causou burburinho na sala. Logo, várias concordaram. Maria sentiu que a mudança estava prestes a acontecer, um movimento que poderia ecoar em toda a cidade. Sim, essa é uma ideia maravilhosa, apoiou Renata. Precisamos dar voz aos nossos filhos e garantir que eles se sintam seguros, não apenas na escola, mas em toda a comunidade. Um sentimento de determinação estava nascendo no ar, e o calor humano envolvia todos ali presentes. Juntas, as mães começaram a esboçar ideias para encontros, formas de se apoiar entre si e maneiras de abordar a escola como um coletivo. Maria mal podia conter a empolgação. Aquilo que começou como um pequeno evento agora se tornava um verdadeiro movimento. Como aquele dia poderia mudar vidas. Conforme o tempo avançava, as mulheres passaram a discutir datas, atividades e as iniciativas que desejavam implementar. Espontaneamente, começaram a surgir propostas para a criação de um espaço na escola onde todos os alunos fossem respeitados. As vozes se erguiam com um desejo sincero de transformação. À medida que a tarde se aproximava do fim, Maria percebeu que aquela sala estava cheia de amor e união. O ambiente irradiava uma confiança coletiva, uma sensação de que juntas poderiam fazer diferença. As hesitações iniciais se tornaram um distante eco nas memórias de cada uma. E assim, antes de se despedirem, Maria convidou todas para que deixassem suas histórias mais marcantes no mural. Todos ali foram tocados por algo maior. Elas não estavam apenas criando um espaço para suas dores, estavam unindo forças para um futuro promissor. Quando a última mãe se despediu, um sorriso iluminado tomou conta do rosto de Maria. Havia conseguido não apenas compartilhar suas lutas, mas também inspirar outras a se levantarem. Está feito! Disse. Hoje deixamos marcas que podem florescer e transformar muitas vidas. Juntas somos mais fortes. Aplausos ecoaram por toda a sala, e mesmo ao saírem, as mães continuavam conversando. Maria percebeu que o trabalho agora começaria a reverberar muito além do que haviam imaginado. O coração de Maria estava em paz. Sentia que o espírito de Dona Zélia, com seu amor e força, estava presente naquela reunião. As raízes estavam florescendo, e novas histórias de superação estavam apenas começando. Com lágrimas de felicidade nos olhos, Maria sorriu ao olhar para Ana, que a aguardava do lado de fora do auditório. Mamãe, você viu como elas se ajudaram? Isso foi incrível! Ana estava eufórica. Foi sim, meu amor. E você foi uma parte importante disso. Vamos continuar juntas nessa jornada, respondeu Maria, envolvendo a filha em um abraço apertado. Naquele instante, teve certeza de que a luta pela dignidade e respeito das crianças da cidade se multiplicaria. Era só o começo de uma transformação. Maria sabia que a mudança poderia começar com pequenas ações, mas o impacto seria imenso, e a vida delas nunca mais seria a mesma. Agora, minha audiência querida, é hora da verdade. Você precisa se inscrever no canal imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. É essencial para continuarmos juntos. Comente suas reações e teorias sobre esse final emocionante, sua voz importa. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Não espere nem mais um segundo. Somente verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar.